Fala, criançada, tudo bom com vocês? Que tal a gente cantar uma música juntos, hein? Vamos lá? Temos problemas, necessidades, dificuldades sempre existem ao redor. Mas temos Jesus que conosco tudo sente, sempre está presente, pronto para ajudar. Jesus, nosso amigo, muito mais fez por nós. Lá na cruz nossos pecados para sempre perdoou. Se você não tem amigo tão chegado que a todo momento pode estar ao seu lado, escute bem, com atenção. Os seus problemas todos deles são, porque se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Amém. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do IBVS Kids. Vocês já foram em algum casamento? Eu já fui em alguns. Você sabe me dizer o quanto tempo leva para se planejar um casamento? Às vezes demora meses, talvez alguns anos, planejando certo o lugar onde vai ser o casamento, ou reservar a data. Você precisa reservar a data na igreja, na chácara, se for realizado numa chácara, no casamento no civil. Tem que pensar nos convidados que vão ser chamados para participar do casamento, os padrinhos, as madrinhas, na dama de honra, os vestidos, das madrinhas, o vestido da noiva, o terno do noivo e dos padrinhos, comida, a comida que vai ser servida no casamento. O noivo, a noiva precisam ver o que eles vão querer servir, se vai ser um jantar e depois um bolo, ou apenas salgadinhos e um bolo. Cada coisa tem que ser pensada e planejada para que o dia seja mais perfeito possível, Até mesmo o que eles vão servir de bebida, se vai ser refrigerante, se vai ser suco, vinho, tudo isso tem que ser pensado. Muita coisa, não é? As noivas ficam nervosas nesse planejamento, querendo que tudo saia o mais perfeito possível, e ficam muito mais nervosas ainda quando é o dia do casamento. Mas você deve estar se pensando: tia Lu, o que um casamento tem a ver com a aula de hoje? Pois eu te conto, tem tudo a ver. Havia uma pequena cidade chamada Caná, e ela estava em polvorosa porque teria um casamento nessa cidade. E creio eu que as famílias estavam nervosas, querendo que tudo saísse o mais perfeito possível. A noiva devia estar muito nervosa, querendo que seu vestido fosse muito bonito, que fosse lindíssimo. Eles deviam estar planejando ali, pensando quem seriam os convidados, o que seria servido ali. Quanta comida será que foi preciso nesse casamento? Bem, nós não sabemos. Jesus e seus discípulos, assim como a mãe de Jesus, Maria, eles também foram nesse casamento, eles também foram convidados. Na Bíblia não cita se o pai de Jesus, José, o pai terreno, foi a esse casamento. Quem sabe, talvez ele já tivesse falecido, já tivesse morrido. Naquela época, as estradas não eram asfaltadas como era hoje, Como é hoje.
Então as pessoas que viajavam naquela época, elas ficavam todas empoeiradas, todas sujas, né, de poeira. Também não havia sapato fechado como nós temos hoje. Então quem andava nessas cidades ficava com seus pés todos sujos de poeira, o que devia ser bem incômodo, né? Os convidados, ao chegarem na casa onde estava sendo realizado o casamento, eles paravam perto de grandes recipientes com água e ali eles, com a ajuda dos servos, dos empregados da casa, eles podiam lavar os seus pés e suas mãos antes de entrar para casa, né? Lá dentro da casa, eu imagino que devia estar uma agitação muito grande, se ouvindo música, pessoas conversando, pessoas rindo, pessoas cantando. E também devia ter, com certeza tinha, empregados servindo comidas para os convidados, né? E bebida, né? Naquela época eles tomavam vinho, estavam tomando vinho, que é uma bebida derivada da uva. A cada minuto que passava, a quantidade de gente nessa casa ia crescendo mais e mais e mais. Os convidados iam chegando mais e mais. E um certo momento, um dos empregados foi servir um dos convidados e havia acabado o vinho, né? Então, talvez significasse para eles um grande problema que acabar o vinho no meio da festa. Então, eles ficaram muito nervosos, muito preocupados com o que possivelmente poderia acontecer com eles ali. Talvez eles fossem mandados embora porque não compraram vinho suficiente. Maria, mãe de Jesus, vendo aquela situação, ela quis ajudar, porém ela não sabia como. Ela não sabia como que ela ia fazer para que pudesse aparecer mais vinho, providenciar mais vinho. Então, Maria, sabendo que Jesus podia estar ajudando, ela correu até Jesus e falou com ele, né? Ela sabia que Jesus era o Filho perfeito de Deus e ele poderia fazer qualquer coisa. Ele sim podia fazer alguma coisa, podia estar ajudando. Então, ela chegou em Jesus e falou: Jesus, acabou o vinho. Então Jesus respondeu: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não estava querendo ser mal educado com a mãe dele ou se desfazer da mãe dele. Não, ele estava lembrando a Maria que ele não era apenas o filho dela, que ele também era o filho de Deus Todo-Poderoso. Que Jesus veio à Terra para cumprir a vontade de Deus, seu Pai, no tempo perfeito de Deus. Então Maria voltou para os servos e disse para eles que eles obedecessem a Jesus, que fizesse tudo o que ele falasse. Eu imagino que os servos os empregados deviam ter pensado: mas o que Jesus vai poder fazer? O que ele vai fazer? Ele vai comprar mais vinho? Vai sair para comprar mais vinho? Mas será que vai dar tempo de chegar se fosse perto o lugar que se comprava vinho? O que ele vai poder fazer? Os empregados, eles não conheciam Jesus, eles não sabiam quem que era Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o Filho perfeito de Deus. Eles conheciam ele apenas como um jovem que cresceu em Nazaré. Então eles ficaram muito surpresos, espantados, quando Jesus disse a eles para que eles pegassem os jarros que estavam lá na porta da casa, que eram 6 jarros, e enchessem de água até a boca. Cada jarro continha aí mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Muita água, não é? Muita água se precisava para encher cada jarro daquele. Eles ficaram pensando: mas Jesus, acabou o vinho, não acabou a água. Eles não precisam de água. Os convidados já se banharam, já se lavaram, eles não estão precisando de água, eles querem vinho. E nós vamos encher esses jarros de água? Imagina a confusão na cabeça deles. O que será que
deve ter passado ali na mente deles. Mesmo com medo, com receio do que poderia acontecer, né? Eles obedeceram a Jesus. Eles foram lá e encheram 6 jarros de água. Quando todos os jarros estavam completamente cheios, Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala era o encarregado da festa. E eles fizeram isso. Mas eles ficaram também, eu creio que eles deviam ter ficado nervosos, pensando: isso é água, o mestre-sala está pedindo vinho. Como que nós vamos levar água ao mestre-sala se ele está pedindo vinho? Eu acho que eles deviam ter ficado com um grande medo de estar se metendo numa confusão. Em uma grande confusão a servir água ao mestre-sala e aos outros convidados. Porém, quando eles foram servir o mestre-sala, eles ficaram espantados, porque não continha água naquele jarro que eles estavam servindo, e sim vinho, um vinho vermelho e muito saboroso, muito saboroso. Eles ficaram maravilhados com aquele milagre que havia acabado de acontecer. O mestre-sala, quando ele provou aquele vinho, que ele viu que era bom, muito bom aquele vinho, ele correu e foi até o dono da festa cumprimentar ele, falar sobre o vinho. Quando o mestre-sala ele provou aquele vinho, ele ficou maravilhado com o sabor daquele vinho, que ele era muito saboroso. Ele não havia sido avisado do milagre que tinha acabado de acontecer. Então ele foi até o dono da festa e ele disse, né, nunca vi ninguém servir o melhor vinho por último. Em outros casamentos as pessoas servem o melhor vinho por primeiro. E quando todos os convidados já estão bêbados, eles servem os piores vinhos. Mas aqui não, aqui você fez diferente. Aqui você serviu o melhor vinho por último. Esse é o melhor de todos. Já pensou? Pense aí na sua cabecinha, se Jesus não tivesse ido a esse casamento, como será que ia ficar, né? Se imagine aí na sua festa de aniversário, você está lá com seus amigos brincando, comendo, e de repente vai pegar um pouco de refrigerante e não tem mais refrigerante? Será que daria para comer o bolo ou os salgadinhos com água? Eu acho que até dá, mas acho que não ia combinar, não é? Salgadinho, bolo com água, acho que não combinaria. Então acho que seria muito chato, né? A bebida acabar no começo da festa. Talvez a festa até acabaria. E nesse caso eu acho que não seria diferente, né? Por que será que Jesus fez esse milagre? Será que ele fez isso para se exibir? Para impressionar os convidados e os servos, os empregados que estavam ali? Eu acho que não. E você? O que você acha? Bem, a Bíblia nos conta o motivo. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez como Filho de Deus, o Filho Todo-Poderoso de Deus. Já pensou se Jesus não tivesse sido convidado para aquele casamento? Acho que seria vergonhoso para os noivos e para suas famílias que o vinho tivesse acabado ali naquele momento e não tivesse mais como eles providenciarem mais vinho ou outro tipo de bebida. Acho que ficaria bem chato para eles, não é? Ainda bem que Jesus estava lá e pôde ajudar eles. Os serventes, os empregados que viram aquele milagre acontecendo, eles nunca mais esqueceram aquele grande dia. Porém, esse milagre significou muito mais para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles vendo aquele milagre, eles acreditaram que Jesus era o Filho Todo-Poderoso de Deus. Sendo assim, eles creram em Jesus e entregaram a sua vida, toda a sua confiança
para Jesus. Essa foi mais uma aula do IBVS Kids. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai cantar uma música que fala sobre como a gente pode louvar ao Senhor. Então a gente vai bater palmas, bater os pés, a gente vai dançar e vai usar a nossa voz, tudo para louvar o Senhor. Então vamos cantar juntos?